Olá, pessoal! É muito bom ter você de volta. Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual da nossa Escola Bíblica. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, também conhecido como o Evangelho do Reino de Deus, um detalhado relato do ministério e obra do Senhor Jesus, escrito para que os judeus crescem que ele é o Messias prometido por Deus e anunciado pelos profetas do Velho Testamento. Nos capítulos 12 e 13 que iremos estudar esta semana, temos muitos ensinos a aprender, mas quero destacar a questão do sábado como dia do Senhor, as curas realizadas por Jesus em meio às acusações dos religiosos judeus e as parábolas, método de ensino usado por Jesus para que a sua mensagem fosse compreendida por seus discípulos e seguidores. Vamos lá? Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12, verso 9. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Ao iniciar a leitura deste capítulo, Jesus e os seus discípulos são acusados pelos fariseus de violar a guarda do sábado como a lei determinava. Seus discípulos estavam com fome, e o texto de Mateus nos informa que eles colheram espigas para comer. Logo depois, no mesmo sábado, Jesus, atento às necessidades humanas, curou a mão atrofiada de alguém, um desafio às tradições dos fariseus. E a partir daí, eles abertamente iniciam o plano para matar Jesus. Ainda hoje, muitas pessoas, na verdade, se perguntam sobre a questão do sábado. E não são raras as vezes que surgem discussões acaloradas a respeito. Eu não quero fazer polêmica, quero avaliar o que a Bíblia diz. Não existe qualquer dúvida da importância do sábado na Bíblia. O próprio Deus instituiu o sábado em sua lei moral, os conhecidos 10 mandamentos, antes da lei formal ser entregue a Moisés, cujos principais objetivos eram o descanso do trabalho realizado ao longo da semana e a adoração a Deus como Senhor de todas as coisas. Assim disse o Senhor: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Para que possamos entender bem a questão, precisamos lembrar das palavras de Jesus, registradas no capítulo 9 deste evangelho que nós já estudamos. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Não se põe também vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novas, e ambos se conservam. Jesus quer deixar claro que o cristianismo não é uma reforma ou uma adaptação do judaísmo. A lei e os virtuais da velha aliança apontam para a nova aliança, cumpriram com sucesso seu papel até a chegada do Messias. Insistir nas práticas do Velho Testamento depois de Jesus seria como usar remendo novo em pano velho ou colocar vinho novo em odres velhos. No contexto do texto do capítulo 9, Jesus estava sendo questionado sobre o jejum cerimonial, mas o mestre deixa claro na ocasião que esta, ou qualquer outra prática mosaica observada pelos fariseus e ensinadas ao povo judeu, nada tinham a ver com o evangelho. O Novo Testamento mantém sobre o sábado seu propósito principal, a alma desta lei dada por Deus. Nós continuamos a nos lembrar do Senhor, o Criador de todas as coisas, apresentamos a Ele o nosso culto, descansamos das nossas atividades diárias realizadas ao longo da semana, mas no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus, observado pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, que se reuniam como igreja para adorar o Senhor neste dia.
dar maior atenção à lei e à sua interpretação do que ao novo relacionamento com Deus, possível através do sacrifício de Jesus, foi justamente o erro dos legalistas do passado e continua a ser o erro de muitos que se dizem cristãos em pleno século XXI. Mateus relata que, sabendo das terríveis intenções dos fariseus, Jesus se afastou daquele lugar, mas continuou a abençoar as pessoas que vinham a ele para serem curadas, exatamente como o Messias descrito pelo profeta Isaías. No entanto, ao curar uma pessoa cega e muda por ação de um espírito maligno, mais uma vez, Jesus foi acusado de ser aliado de Satanás. É uma acusação que foi refutada pela simples analogia que Jesus faz de uma casa, que tende a se autodestruir quando as pessoas não estão unidas em torno de um objetivo comum. Outro ensino de Jesus que se destaca nesse texto é que não existe neutralidade. Quando falamos de coisas espirituais, ou servimos a Deus e os seus propósitos, ou servimos ao diabo. Vejamos o verso 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Não existe meio termo. Ninguém está isento de fazer escolhas. Todos nós servimos a alguém. Todos nós adoramos a um Deus, verdadeiro ou falso, mas adoramos. No mundo espiritual não existe um muro em que as pessoas possam ficar até que façam suas escolhas. Não fazer uma sua escolha já é uma escolha. E é justamente por isso que Jesus fala deste pecado imperdoável. O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Bem, Jesus não está querendo dizer que haja um pecado tão grande que não possa ser tratado por meio do sacrifício que ele fez por amor a nós, e muito menos que haja uma posição superior para a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Sabemos que a função particular do Espírito Santo é a de convencer e causar arrependimento, tornando o homem receptivo ao apelo de Cristo. Assim, os corações que odeiam a Deus e blasfemam contra Cristo ainda podem ser convencidos do seu pecado, também da justiça e do juízo, e levados ao arrependimento pelo Espírito. Mas aquele que rejeita a aproximação do Espírito Santo afasta-se da única força que o pode levar até o perdão. É isto que está implícito nesta mensagem. Esse era o estado que tinham chegado escribas e fariseus. Tinham permanecido cegos e surdos às orientações de Deus e aos impulsos do seu espírito durante tanto tempo, seguindo o seu próprio caminho durante tanto tempo, que tinham chegado a um ponto em que não podiam reconhecer a verdade e a bondade de Deus quando a tinham diante dos seus olhos. Eram capazes de olhar o bem encarnado e considerá-lo como encarnação do mal. Eram capazes de olhar o Filho de Deus e dizer que era aliado do demônio. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de rechaçar a vontade de Deus tão frequentemente e com tanta insistência que, por último, não se pode reconhecê-la quando se apresenta, ainda que com toda a clareza. Neste estágio, é impossível arrepender-se, e sem arrependimento e fé não existe perdão de pecados. Só existe um pecado que Deus não pode perdoar, aquele que nós não confessamos. Não é de se admirar que Jesus tenha falado nesse contexto da importância das palavras. Os escribas e fariseus tinham acabado de pronunciar palavras terríveis. Tinham visto o Filho de Deus e o tinham chamado de aliado do diabo. Estas palavras eram, sem dúvida, algo espantoso, de maneira que Jesus estabeleceu duas leis. Primeiro, pode-se ver o estado do coração de um homem mediante as palavras que ele pronuncia. E a segundo, todos iremos prestar contas das coisas que dizemos. Verso 33. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se reconhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O que você tem guardado em seu coração?
Mais adiante, o Senhor irá nos ensinar que devemos nos preocupar com as coisas que ocupam espaço em nossos corações, porque é do coração que procedem as coisas que corrompem o ser humano. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, falsos testemunhos, entre outras coisas. Nosso coração, e é lógico também nossas vidas, precisam estar cheios de coisas boas, pois não existe perigo maior para alguém que deseja manter um relacionamento saudável com Deus do que manter a mente vazia e ociosa. Acredito que justamente por isso, logo depois de dizer que não mostraria aos religiosos nenhum outro sinal além de sua morte e ressurreição, Jesus tenha falado da casa desocupada. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Se você conhece alguém que lida com vícios, sabe bem o que significa isso. Um vício, depois de adquirido, dificilmente é destruído. Ele pode ser substituído. Pode-se reformar alguém que tenha problemas com bebida. Ele pode decidir que não voltará a passar o dia no bar, mas deve encontrar outra coisa para fazer. Deve encontrar algo para ocupar o tempo livre. Do contrário, voltará a cair em seus maus hábitos. Alguém cuja preocupação constante foi o prazer, pode decidir terminar com esse tipo de vida, mas deve encontrar algo para ocupar a sua vida e o seu tempo. Do contrário, devido ao vazio que encontrará, voltará às suas aventuras. Você certamente conhece o ditado: mente vazia, oficina de Satanás. Vamos lá então. Não se deixe acomodar nesses dias de pandemia. Nossos cultos presenciais já retornaram com toda a segurança sanitária que o momento exige. Então, será que não está na hora de voltar a usar seus dons e habilidades para abençoar as pessoas novamente? Sendo parte da família de Deus, parte do corpo de Cristo, você faz falta em nossa igreja. E é exatamente falando sobre família espiritual que Jesus, da qual eu e você fazemos parte, a família de Jesus, é que Mateus encerra esse capítulo. Vejamos o texto. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O relacionamento espiritual entre Cristo e os crentes é mais íntimo que o mais íntimo laço de sangue. Estas palavras de Jesus não foram um desrespeito a Maria nem aos seus irmãos, mas uma amostra do que realmente interessa: fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é crer em Jesus, que por ele foi enviado. O capítulo 13 marca uma mudança definitiva no ministério do Senhor Jesus. Antes nós o vimos ensinando nas sinagogas, mas agora o veremos à beira-mar. Claro que ainda existem pessoas prontas para ouvi-los lá, mas existem também os líderes judeus em aberta oposição a ele. Eles observariam cada um dos seus atos para transformá-lo em uma condenação. Mas isso não impediu Jesus de continuar proclamando a sua mensagem, de pregar a sua mensagem. Um outro destaque importante nesse capítulo é que vamos ver com bastante clareza um método de ensino que caracteriza os ensinos de Jesus. Parábolas que transformam verdades abstratas em algo concreto. Se você quer ensinar alguém, deve começar pelo que a pessoa entende. A parábola começa com o que está perto, com o que todos entendem, porque pertence à sua própria experiência. E aí sim, a partir dali, conduz as pessoas a coisas que não entendem e abre os olhos para o que não tinha sido visto antes, despertando nos ouvintes interesse pelo aprendizado. Porque, afinal de contas, quem de nós não gosta de ouvir histórias, não é mesmo? Existem 7 parábolas registradas neste capítulo, que visam representar o reino dos céus, o método de plantar o evangelho no mundo, o seu crescimento e sucesso. A primeira é a parábola do semeador,
que visa mostrar quais são as grandes dificuldades que impedem as pessoas de se beneficiarem da palavra de Deus e quantas vezes ela não alcança o seu objetivo por culpa das próprias pessoas, apresentada nos versículos 3 a 9 e explicadas um pouco depois, no verso 18. Duas outras parábolas mostram a mistura do bom e do ruim que existe na igreja. Existem cristãos autênticos, cujas vidas foram transformadas pelo Espírito Santo. Mas também existem os fakes, aqueles que de cristãos só têm a aparência e olhe lá, hein? Assim será até a grande separação que ocorrerá no dia do grande julgamento. A parábola do joio é apresentada nos versos de 24 a 30 e explicada a pedidos dos discípulos entre os versos 36 e 43. A rede lançada ao mar nos versos 47 a 50. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento formam um par. Ao contar essas duas parábolas, Jesus estava falando a respeito do crescimento do reino de Deus. Enquanto a parábola do grão de mostarda refere-se ao crescimento exterior do reino, a parábola do fermento refere-se ao crescimento interior. Assim, para o melhor entendimento, as duas parábolas não podem ser separadas. A semeadura da mostarda era uma situação comum e corriqueira naquela época. Dentre todas as sementes semeadas numa horta, a semente da mostarda era geralmente a menor de todas. Contudo, em seu estágio adulto, a pequena semente se torna uma das maiores plantas da horta, podendo alcançar até 5 metros. Se a parábola da semente da mostarda foca a expansão aparente do reino, a parábola do fermento focaliza a atenção no interior do reino, que, de forma invisível, exerce influência sobre tudo. Esse é o ensino principal da parábola, que nos deixa pelo menos 2 ensinamentos importantes. Primeiro, o invisível demonstra resultados visíveis, assim como o fermento fica invisível na massa, mas todos podem ver o seu efeito. Da mesma forma, o reino de Deus, reconhecido no coração e vida dos cristãos desse reino, ainda que pareça invisível no mundo de hoje, está presente, agindo ativamente e em resultados visíveis. Podemos perceber o seu poder e a sua presença. O segundo ensino é que o fermento atinge cada parte da massa enquanto está em descanso. Também nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer com que o reino do céu atinja cada segmento da nossa vida, agindo com integridade em todas as áreas, a fim de que os ensinamentos das Escrituras sejam relevantes em todos os lugares, refletindo nossa obediência a Cristo. As duas últimas parábolas são a do tesouro escondido e da pérola de grande valor, que falam da disposição de se entregar tudo em favor de um bem de valor incalculável do próprio Cristo e do seu reino. Nem preciso dizer que os ensinos de Jesus não fazem nenhuma menção à compra da salvação, que sabemos é um dom de Deus, um presente do Senhor. Estas parábolas representam em parte a vida de todos os cristãos. Uns encontram o maravilhoso tesouro sem ao menos estarem procurando, enquanto outros encontram a pérola de grande valor após uma busca incessante. Todos nós nos enquadramos em uma das duas situações. Sabemos que ao homem caído e corrompido pelo pecado é impossível buscar por si mesmo a Cristo. Mas muitos cristãos, antes de sua conversão, buscavam algo que poderiam satisfazê-lo. Procuravam e procuravam por um longo tempo, muitas vezes sem nem saber o que estavam procurando, até que nessa procura se deparam com o precioso tesouro da salvação e da nova vida oferecida pelo Espírito Santo. Eles ficam exultantes, encontraram a Cristo. Mesmo tendo procurado, se surpreendem com o imenso tesouro que encontraram. Mateus encerra o capítulo mostrando como Jesus foi rejeitado em sua cidade. Verso 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Essa foi a segunda visita de Jesus a Nazaré, onde era conhecido pelo ofício que provavelmente aprendeu de José. A primeira foi registrada por Lucas em seu evangelho, mas a incredulidade deles era a mesma. O ensino de Jesus primeiro deixou as pessoas que o conheciam maravilhadas, mas depois escandalizadas.
Eles não foram capazes de entender e aceitar esse novo reino pregado pelo Mestre. Por isso, Jesus não realizou ali muitos milagres. Claro que o poder de Cristo não depende da fé dos homens. Entretanto, a incredulidade dos seus conterrâneos impediu muitas oportunidades para a realização de milagres, visto que não muitas pessoas o procuravam. Quanto à família de Jesus, é aceito pela maioria dos estudiosos da Bíblia que José provavelmente faleceu em algum ponto da juventude de Jesus, antes do início do seu ministério. Também é possível ver que Jesus tinha 4 irmãos, citados aqui pelos nomes, sendo Tiago e Judas provavelmente os autores das epístolas atribuídas a eles no Novo Testamento. Ele tinha também ao menos 2 irmãs, pois a citação é feita no plural, não podendo o termo irmãos ser traduzido como primos, como insistem alguns, apenas para justificar um determinado dogma da igreja cristã. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um estudo. Veja que a riqueza de conhecimentos da palavra de Deus é ampla e curto o tempo que temos para reflexão. Por isso é muito importante que você leia com cuidado os textos propostos e faça os seus apontamentos, que podem ser trabalhados depois em uma de nossas salas de aula virtual que complementam este vídeo. Muito obrigado, porque você investiu o seu tempo aprendendo conosco um pouco mais sobre as coisas importantes, as coisas do reino de Deus. Isso sim faz toda a diferença em nossas vidas, não é mesmo? Então é isso. Uma boa semana a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, pessoal!